Já que a gente está falando aí sobre questões criminais, né, e judiciárias, vamos chamar aqui um jurista também. Ele é jurista, senador e relator da CPI do crime organizado. O senador Alessandro Vieira volta aqui ao nosso All News para trazer as últimas notícias relacionadas à CPI. Olá, senador, bom dia. O senhor também busca a sanidade da sociedade brasileira? É uma batalha em glória, mas a gente tem que enfrentar, né? Bom dia. A gente tem que, sim, colocar o Brasil nos trilhos. Colocar os brasileiros. Aliás, a gente, claro que vai falar da CPI, mas essa situação toda, né? Alexandre de Moraes manda a chefe de gabinete visitar a Papuda às vésperas de tomar a decisão. É um recado aí? É um sinal de que, de repente, ele pode mandar o Bolsonaro para Papuda, senador? O ministro Alexandre, é um ministro sui generis, né? Ele tem uma necessidade muito grande de ocupar a mídia e de ter destaque. Tem uma série de coisas e de medidas que podem ser adotadas e que não exigem nível de exposição, esse nível de visibilidade que ele buramente. Ao fazer isso, ele só aumenta o componente político de coisas que devem ser burocráticas. Uma vez condenado qualquer cidadão brasileiro, e se o regime é fechado, ele vai ser conduzido ao sistema prisional, e o sistema prisional determina onde ele vai ficar custodiado. Falando especificamente do caso do Bolsonaro, pessoas com o perfil específico dele, do ponto de vista de idade, questão de saúde e bons advogados, em regra, fica na domiciliar. Essa é uma regra no Brasil, não escrita. Tem bons advogados, tem problemas de saúde, já tem uma certa idade, muito remotamente vai para o regime fechado. Não é só o político, Collor, Bolsonaro, é o empresário, qualquer pessoa que tenha condições de demandar na justiça de forma qualificada, né? Infelizmente, a nossa justiça ela é pouco acessível para quem não tem dinheiro. Ela restringe muito esse acesso, ela dificulta esse acesso, cai na vala comum e vai ser apreciado quando Deus der bom tempo. Mas para quem tem dinheiro e tem essas condições, o comum no Brasil, a regra do Brasil, é que cumpra a sua pena numa domiciliar ou com restritivos. Lá, senador. Bom, CPI instalada, o senhor que, inclusive, é um dos responsáveis aí por essa CPI estar aí sendo instalada no Congresso Brasileiro. Queria saber como é que está o clima, né? A presidência ficou com o governo, né? A vice-presidência ficou com o vice-presidente do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o senhor como relator, né? Como é que vai ser o trabalho entre vocês três? Como é que está esse clima? Olha, muito tranquilo no sentido de que o colegiado em geral tem parlamentares ou que tem vinculação com a pauta ou que tem já uma relevância política, então tem responsabilidade com o que fazem. Vai ter um momento de narrativa, de discurso, isso faz parte da democracia, mas também vai ter muito trabalho, muita entrega. E a própria configuração, onde você tem 5 membros mais vinculados ao governo, 5 membros da oposição, e eu como relator, já com uma posição muito sólida de independência, isso viabiliza, já mostrou no primeiro dia, a aprovação, por consenso, de várias convocações, vários convites e requerimentos, que afetam governadores da base, governadores da oposição, que trazem ministros de Estado para esclarecimentos, e tudo isso tem sempre um potencial político, ninguém vai ignorar isso, a gente não pode ser inocente nem pode mentir para as pessoas. Mas que dentro da forma que a gente vai ajustando a condução, provavelmente vai conseguir entregar um resultado técnico relevante para o Brasil. Senador, considerando-se o perfil técnico que o senhor tem, que o senador Fabiano Contarato também tem, ambos são delegados, conhecem do riscado, se tudo funcionar como os senhores desejam, vai chegar ao final dessa CPI com um bom diagnóstico e uma estratégia de ação, né? No Brasil, a gente teve, nas últimas 2 décadas, algo como 10 planos de segurança pública, e alguns até com alguma lógica, algum nexo, mas não foi possível aplicar, porque não houve disposição, não houve colaboração entre União e Estados. O que é que pode ser diferente, considerando que a CPI se tudo ocorra como o senhor deseja, que dê tudo certo, o que é que seria diferente no final? O objetivo, além do diagnóstico, é construir em cima do diagnóstico consensos políticos.
E eles são possíveis. No primeiro momento, você quer colegiado diz, meu Deus, como é que eu vou fazer um consenso entre o Flávio Bolsonaro e o PT? Mas, dando um passo atrás e vendo o que a gente já aprovou nesse ano, na matéria de penal e processual penal, você vê esse consenso acontecendo. E a mágica aí é informação de qualidade e liderança política no processo. É você conseguir levar mais qualidade para quem é tomador de decisão. Na esfera técnica da segurança, todo mundo sabe o que tem que fazer. A segurança pública é uma atividade complexa, mas ela não é nova, ela não tem surpresas. A gente sabe o que precisa ser feito. Mas o tomador de decisão, que é o político, ou não sabe, ou não tem controle político que exija a ele a aplicação das medidas corretas. Porque você tem dois caminhos. Um caminho que é trabalhoso e caro, que é você fazer segurança pública de qualidade séria, ele demora para dar o resultado, ele custa muito dinheiro. E tem um caminho rápido e errado, que é o normalmente aplicado no Brasil, que é apostar em operações pontuais, espetaculares, dar uma sensação de segurança e depois deixar as coisas voltarem ao que eram antes, sempre piorando. Então, a gente criando consensos técnicos, partimos de consenso técnico para consenso político, a gente começa a colocar de pé e implementar coisas que são vinculadas a um projeto de país. Não são vinculadas a um projeto eleitoral da direita ou da esquerda, mas de país. O brasileiro não aguenta mais não ter segurança pública minimamente qualificada. E na hora que a gente esclarece para o cidadão que existe segurança pública qualificada, inclusive dentro do Brasil, fica mais perto de exigir que todos adotem uma condução mais qualificada, mais coerente. Então, assim, a gente vem fazendo isso, a gente vai colocar isso de pé, acho que com muita rapidez aqui nessa comissão. Claro, aqueles que não querem resolver problemas, só querem fazer narrativa, não vão resolver nada e vão continuar a narrativa. A escolha da ferramenta CPI também tem essa compreensão. Aquilo que a gente não conseguir pelo convite, pelo pedido de informações, a gente vai usar a convocação, a requisição de documentos e qualquer outra medida necessária para emprestar para o Brasil, para entregar para o Brasil um relatório, um diagnóstico pleno, completo, apontando com toda clareza o que é possível fazer e por que nunca foi feito e que, se continuar não sendo feito, são os responsáveis. Acho que tem tudo para ter uma boa entrega e muita movimentação política. O senador, o senhor, inclusive, né, já até foi divulgado aí que vão chamar ministros do governo Lula e também 11 governadores, inclusive Tarcísio de Freitas e Cláudio Castro, né? Eu gostaria de saber se terá algum tipo de objetivo também esclarecer essa operação no Rio de Janeiro em relação ao Castro, né? A gente sabe que quando é convocado alguém lá, é aberto, né, para que todos façam suas perguntas, que quiserem, eles são livres a fazer isso, né? Pode virar um bate-boca em relação a tem que matar ou não tem que matar o bandido. As ações no Rio de Janeiro, por exemplo, a ação no Rio de Janeiro, principalmente, ela será questionada na CPI? A gente vai ouvir o governador do estado do Rio de Janeiro e a sua equipe técnica, porque o convite é nesse formato. A gente quer trazer o governador e os técnicos da área, apontando corretamente investigação, inteligência, ostensivo e prisional. A gente quer todo mundo aqui. E aí, quando isso for conduzido, natural, você vai falar também da operação contenção, que, vista tecnicamente, com distanciamento político, é mais uma operação. Ela se diferencia das outras pelo volume de mortes, pela altíssima letalidade. Mas, sob o ponto de vista técnico, é mais uma operação de confronto. A gente precisa saber qual é o passo seguinte dado pelo governo do Rio de Janeiro, se existe esse passo seguinte, porque subir o morro, confrontar, descer o morro, você literalmente fez quase nada. E nós temos 4 policiais mortos, se não me engano, 15 feridos, e 118 cidadãos que morreram, que aparentemente estavam em conflito com a lei. Mas até onde eu tenho informação, dos mandados de prisão vinculados à operação contenção, nenhum foi cumprido. É a informação que eu tenho, não oficial. Vários mandados de prisão foram cumpridos, mas de alvos de outras operações, de outras investigações, de outros processos. Então, do ponto de vista do Rio de Janeiro e da operação, é ouvir os profissionais como a operação aconteceu,
aconteceu, por que ela foi desenhada naquele formato e qual o planejamento, se é que ela existe, por trás disso tudo. Porque operações pontuais dessa natureza, se elas não estão ligadas a um planejamento mais amplo, elas têm apenas consequência eleitoral, alguma mínima de força da facção, que é reposta com muita rapidez. A gente está falando de facções que tem muita gente, infelizmente são muitos faccionados, milhares, e nós temos aí uma movimentação de dinheiro também que está na casa das centenas de milhões de reais. Então, o prejuízo pontual ali para a facção é muito pequeno, se ele não está atrelado a uma série de outras providências. Então, a gente vai ter que ouvir, a gente vai ser ouvido. E como é uma democracia, um colegiado político, cada um vai fazer a pergunta como bem entender. O relator vai estar conduzindo, pensando no relatório. E pelo meu perfil, pensando em entregar para as pessoas informação de qualidade. Mas alguém pode fazer, sim, uma pergunta de caráter mais capcioso e politiqueiro. E a gente tem que entender que a democracia não é só quando a gente gosta das coisas. É quando todo mundo faz o que a lei permite, com liberdade. O Ronilson está fazendo pergunta. Está bem no... Vai, Ronilson, pode ir. Tá bem no rastro da pergunta da Fabiola, e o senhor terminou de falar. Que é um pouco como vocês pretendem, porque a gente sabe, é a democracia, as pessoas se manifestam como quiser, fazem perguntas como quiser. Mas se existe alguma estratégia, como vocês pretendem se blindar de uma politização desse tema na CPI? Quer dizer, uma vez os microfones abertos, perguntas a serem feitas, as perguntas que saem completamente do contexto e são construídas única e especificamente para criar constrangimento ou recortes para redes sociais. Se vocês têm uma conversa interna, né, relator, presidente, vice-presidente, uma conversa interna no sentido de se blindar ou de em diálogo com suas bases com relação a isso, ou alguma outra estratégia que permita que a CPI seja mais produtiva e possa blindar a CPI de ser transformada numa troca de acusações. O relator tem uma autonomia e uma prioridade em questionar, então a gente vai direcionar muito as coisas. Mas cada parlamentar vai ter o seu momento de questionamento, alguma coisa como 10 minutos, pelo menos esse é o regramento cotidiano aqui, e nesses 10 minutos ele pergunta o que ele entender que é importante. A tendência natural aqui na casa, quando você vê esse tipo de situação, é que acaba acontecendo um comparativo entre quem está fazendo um trabalho sério, mais focado, e quem está fazendo teatro. Isso acaba inibindo um pouco o teatro, ou reduzindo o teatro. Mas faz parte do jogo político. E dentro de um limite legal, é democrático e está tudo certo. O que não vai desfocar? A garantia que nós temos de que toda a condução central, que é dada pela mesa, e tem um papel muito importante aí para o senador Mourão, que é um profissional das Forças Armadas com larga experiência, e que vai trazer também a facilidade de gerar um consenso técnico com relação ao papel das Forças Armadas nesse processo. Porque tem muita loucura imaginar que é possível, por exemplo, eu ter o Exército dentro da cidade fazendo patrulhamento cotidiano, ou que eu posso pegar emprestado um blindado da Marinha sem formalidades e sem cuidados. Ter lá o Mourão, que é um cara de direita, foi vice do Bolsonaro, vem do Rio Grande do Sul, que é um estado conservador, facilita muito, porque a voz dele é ouvida por todos. Mas olha, se o Mourão está falando isso, é porque faz sentido. E seguramente ele vai chegar num ponto, é o último item do plano de trabalho, que é a discussão de orçamento. Segurança pública é uma atividade cara, defesa é uma atividade cara, e são duas atividades fundamentais para o Brasil nesse momento. Então, a sociedade tem todo o quadro de informações para cobrar a priorização correta. Olha, vocês gastam 4, 5 milhões de reais com fundo eleitoral. Quanto é que vocês gastam com segurança pública? Com patrulhamento das fronteiras? Então, assim, quando eu falo em gerar consenso técnico, e depois do consenso técnico, consensos políticos, é nesse sentido. Olha, todo mundo sabe, eu preciso investir muito mais em segurança, eu preciso investir muito mais em defesa. Quanto? Os técnicos vão dizer. Onde é que eu quero? Nós, da política, vamos dizer. Mas, se a gente conseguir fazer isso, a gente faz uma revolução na segurança pública. Porque onde você fez investimento consistente, você melhorou muitos números. Senador, eu sei que o senhor está com o tempo curto aí, mas uma última pergunta que eu queria lhe fazer é, dentro dessa necessidade de busca de consensos
técnicos e políticos, nós temos hoje aí 3 propostas, pelo menos, penduradas nas manchetes como prioridades, hora do governo, hora da oposição, né? PEC de segurança, PL antimáfia, outro projeto que iguala a facção à organização terrorista. O que é que disso é aproveitável a seu juízo? O senhor que vai, no final, presumivelmente, fazer sugestões legislativas, né? Igualar a facção criminosa a terrorista, por exemplo, não é fazer de bandido um inimigo pode ser abatido até extrajudicialmente, não é inadequado? O que é aproveitável aí, senador? A gente tem que saber e definir quais são os objetivos, né? E não o contrário. Eu tenho a ferramenta e querer a ferramenta a qualquer custo. Eu tenho sido vou ser muito objetivo no questão a experiências, no que tange a experiências que são incompatíveis com a Constituição brasileira. Então, muita gente interessada no caso de El Salvador com Bukele. As ações do Bukele são incompatíveis com a Constituição brasileira, com cláusulas pétreas da Constituição brasileira. Então, é uma profunda inutilidade discutir aquilo ali, a não ser que ele vai discutir uma nova Constituição que, por favor, no momento não é possível. Mas, em contrapartida, eu tenho que agravar e endurecer o cumprimento de pena para faccionados? Sim, com certeza. Esse projeto específico que você fala, equiparação de ações terroristas, tem uma questão técnica nisso. Terrorismo exige um componente ideológico, político, religioso, e as facções criminosas não têm nada disso. Mas você pode fazer alguma equiparação para fins de pena e de processo, e o Senado aprovou um texto nessa linha em 2023. Estava dormindo na Câmara dos Deputados até hoje. Não sei se acordou. Acho que não, acho que é um novo projeto que surge agora, parecido com aquele de 23 e com alguma coisa que vai ter que ser tecnicamente analisada, porque eu também não posso fazer uma mudança legislativa que vai favorecer o bandido, que vai atrasar processos que estão em andamento, que vai romper cadeias de conhecimento que estão estabelecidas. Porque pode parecer uma solução mágica eu dizer assim, olha, agora tudo de facção vai ser a Polícia Federal e a Justiça Federal quem vai investigar. Eles não têm expertise, eles não têm pessoal, eles não têm capilaridade. Eu estou ajudando o bandido, não estou ajudando o Brasil. Não, vamos fazer a atuação integrada de todos. É fundamental. Preciso mudar a Constituição para isso? Não. Há muitos anos nós temos operações integradas. A gente teve essa semana operação integrada federal, Polícia Civil da Bahia, facções do Rio de Janeiro atuando na Bahia e no Ceará. Quer dizer, dá para fazer. O que está faltando? Definição política, vontade política, liderança no processo. A gente pode mexer na lei, pode mexer na Constituição. Mexidas técnicas são sempre muito bem-vindas, mas elas têm que ter um objetivo claro. Não pode ser só uma resposta midiática. Não tem coisa mágica. Cooperação internacional para combater o crime. Fazemos há décadas. Cooperação internacional das Forças Armadas, da Defesa, no tocante a fronteiras. Fazemos há décadas. Tudo isso é fundamental. Preciso pedir para o Trump fazer alguma coisa no Brasil? Não, não preciso. Então, assim, consensos técnicos, depois consensos políticos. Isso é trabalhoso, mas é factível. E aí, com base nisso, soluções executíveis e algumas delas muito rápidas. Porque a gente vai trazer para cá, se eu pegar o quadro do Rio Grande do Sul, para não ficar falando só de Sergipe, Sergipe tem um caso para contar que é extraordinário. Sergipe foi o terceiro mais violento, hoje é o nono mais seguro, morriam 60 pessoas por 100 mil habitantes, hoje morrem 15. O que Sergipe fez? Investimento, qualificação, planejamento, continuidade. Rio Grande do Sul está bem maior, vem melhorando bastante seus indicadores. Lá também foi feito planejamento e investimento, mas tem uma coisinha de tecnologia que é um pouco diferente, e o governador Eduardo e sua equipe vai poder mostrar, e muito investimento no sistema prisional, que sempre foi caótico no Rio Grande do Sul, desastroso, e eles conseguiram ter uma melhora muito significativa. Então, trazendo esses exemplos para a mesa, a gente consegue mostrar que tem muita coisa a ser aproveitada, fazer um pacote com isso tudo e tentar costurar. E aí, se a gente conseguir isso, eu realmente vou ficar muito satisfeito com o resultado, costurar um acordo das duas casas legislativas e do Executivo em torno de propostas concretas e efetivas, que passem por orçamento, legislação, infraestrutura. Acho que esse é o nosso horizonte e não perseguir esse horizonte.